Você já sentiu como se carregasse um segredo por tanto tempo que ele se tornou parte de você? Como se suas células, seus ossos, sua própria respiração estivessem impregnados com palavras nunca ditas? 73 anos. É o tempo que venho guardando esta história dentro de mim. 73 invernos, 73 primaveras, e o peso continua o mesmo. Às vezes até maior, como se o silêncio tivesse massa e densidade próprias. Fecho os olhos agora, sentada nesta varanda, e ainda sinto o cheiro dos pinheiros da Serra do Caparaó invadindo minhas narinas, tão vívido que poderia estar lá novamente. Eu, Conceição Alves, com meus cabelos negros presos em uma trança comportada, e aquela fé inabalável que só os muito jovens ou os muito ingênuos conseguem cultivar. Era 1965. Eu tinha apenas 19 anos. O Brasil vivia tempos turbulentos, mas em nossa pequena cidade do interior de Minas, parecia que o mundo girava em outro eixo, seguindo o ritmo das missas de domingo e das colheitas de café. Naquele universo limitado por montanhas e tradições, a igreja era o centro de tudo. E eu era o centro da igreja. Pelo menos era o que todos diziam sobre minha devoção. Nunca contei isso a ninguém, nem aos meus pais que partiram deste mundo acreditando que sua filha era abençoada por ter sido escolhida, nem ao meu marido, que durante 50 anos dormiu ao meu lado sem jamais entender por que, em certas noites, eu acordava sufocada por gritos que não conseguia liberar. Nem aos meus filhos, que cresceram vendo a mãe se afastar discretamente quando o novo reverendo vinha nos visitar. Como explicar que a mesma fé que me sustentou também me despedaçou? Como dizer que as mãos que abençoavam também violavam? Quem acreditaria que o homem que todos veneravam tinha olhos que mudavam de cor na escuridão de uma barraca na montanha? Mas agora, enquanto o sol se põe atrás das mesmas montanhas que testemunharam meu silêncio, percebo que algumas histórias precisam ser contadas, não por vingança ou alívio, mas para que outras jovens não percam sua luz nas montanhas sagradas de homens profanos. Esta é minha história. Uma história sobre confiança traída, inocência roubada e, acima de tudo, sobre como sobrevivi para contar. Porque sobreviver, às vezes, é o ato mais rebelde que podemos realizar. Nossa congregação era pequena, apenas 25 fiéis numa cidadezinha onde o carteiro não precisava de endereços para entregar correspondências. Todo mundo conhecia todo mundo, ou achava que conhecia. As casas de portas sempre abertas, as janelas sem cortinas, os quintais que se fundiam uns com os outros. Aquela sensação de segurança que hoje parece um conto de fadas para meus netos. Eu era filha de Sebastião e Dolores. Meu pai, carpinteiro respeitado, construía desde berços até caixões, marcando o início e o fim da jornada de muitos na cidade. Minha mãe, costureira de mãos habilidosas, transformava retalhos em colchas que contavam histórias. Éramos simples, mas nunca nos faltou o essencial: comida na mesa, teto sobre nossas cabeças e fé no coração. A igreja ficava no centro da praça principal. Uma construção modesta de pedra e madeira, com um pequeno sino que badalava aos domingos e em ocasiões especiais. Dentro, os bancos de madeira polida pelo uso, o altar simples e aquele cheiro peculiar de cera de vela e flores frescas que até hoje me transporta no tempo. Eu era a mais dedicada entre os jovens, sempre a primeira a chegar, varrendo o chão da igreja antes da missa, arrumando as flores no altar, ajudando na catequese das crianças mais novas. Minha Bíblia tinha tantas marcações e anotações que parecia mais velha que eu. Conceição tem um chamado, diziam os mais velhos. E eu acreditava. Ah, como eu acreditava. O reverendo Augusto chegou à nossa comunidade quando eu tinha 16 anos. Vindo da capital, trazia consigo uma aura de conhecimento e sofisticação que nos deslumbrava. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas, apesar dos seus 40 e poucos anos, tinha uma voz que parecia envolver cada palavra em veludo. Quando ele lia as escrituras,
Era como se Deus estivesse falando diretamente conosco. Ele notou minha dedicação imediatamente. Começou a me chamar após os cultos para discutir passagens bíblicas ou pedir minha ajuda com trabalhos na igreja. Você tem um entendimento especial, Conceição, ele dizia. E aquelas palavras caíam como chuva em terra seca. Eu, que sempre fui a menina quieta, a filha do meio que muitas vezes se sentia invisível, estava sendo vista. Meus pais viam com bons olhos essa atenção especial. Para eles, era uma honra ter o reverendo interessado na formação espiritual da filha. Mamãe chegava a preparar quitutes quando ele vinha à nossa casa para os estudos bíblicos semanais. Papai se sentava conosco no início, mas logo passou a confiar tanto no reverendo que nos deixava a sós na sala, enquanto ia cuidar de suas encomendas na oficina nos fundos da casa. Foi assim por quase 3 anos. 3 anos em que me tornei, aos olhos da comunidade, quase uma extensão da igreja. A menina exemplar, a jovem de fé inabalável, a discípula dedicada do reverendo. 3 anos em que, sem perceber, estava sendo preparada para algo que mudaria minha vida para sempre. Foi numa tarde de abril, após o culto de domingo, que o reverendo Augusto me chamou à parte. O sol entrava pelas janelas coloridas da igreja, projetando mosaicos de luz sobre o chão de madeira. Ele segurava um folheto com a imagem de uma montanha imponente. Conceição, você conhece o Monte Sagrado na Serra do Caparaó? Perguntou, seus olhos brilhando com uma intensidade que me fez baixar os meus. Apenas de ouvir falar, reverendo, respondi. As histórias sobre aquele lugar circulavam entre os fiéis como lendas. Diziam que era um local onde Deus falava mais alto, onde milagres aconteciam, onde a fé se renovava. Estou organizando uma jornada espiritual até lá, ele continuou, sua voz baixando para um tom quase íntimo. Uma peregrinação para poucos escolhidos. E senti no meu coração que você deve estar entre eles. Meu coração acelerou. Eu, escolhida para uma jornada especial, era mais do que poderia sonhar. Quando ele mencionou que seríamos apenas 4 pessoas, ele, eu, o filho do seu Arlindo e a esposa do farmacêutico, senti uma mistura de orgulho e responsabilidade. Éramos os eleitos entre tantos fiéis. Em casa, a notícia foi recebida como uma bênção. Mamãe chorou de emoção. Papai deu tapinhas orgulhosos em meu ombro. Minha filha foi escolhida pelo homem de Deus. Ele repetia para quem quisesse ouvir. Na pequena comunidade, tornou-se assunto de conversas nas calçadas e nos encontros após a missa. Nos dias que antecederam a viagem, sonhava acordada com as revelações que receberia, com a proximidade de Deus que sentiria naquele lugar sagrado. Imaginava-me voltando transformada, talvez até com algum dom especial, de cura, de profecia, quem sabe. A ingenuidade dos 19 anos me permitia acreditar em possibilidades que hoje me fazem sorrir com amargura. Na véspera da partida, algo estranho aconteceu. O filho do seu Arlindo quebrou a perna ao cair do cavalo. No mesmo dia, a esposa do farmacêutico desenvolveu uma infecção na garganta tão severa que não conseguia engolir sem chorar de dor. Coincidências que, na época, atribuía à vontade divina ou ao acaso. Hoje, tantas décadas depois, vejo padrões onde antes só via eventos isolados. Será apenas nós 2, Conceição, o reverendo Augusto informou, passando em casa naquela noite para confirmar que a viagem ainda aconteceria. Deus tem um propósito em tudo. Talvez Ele queira que sua experiência seja ainda mais profunda, sem distrações. Lembro-me do olhar que minha mãe e ele trocaram, o dela, de hesitação momentânea, o dele, de tranquilização paternal. Não se preocupe, Dona Dolores. Cuidarei dela como um pai cuida de uma filha. Aquela noite, enquanto mamãe arrumava minha pequena mala com tanto carinho, senti uma inquietação que não conseguia nomear. Ela colocou meu vestido azul celeste recém-costurado, minha Bíblia de capa marrom, com meu nome gravado em dourado, e, por fim, um terço de madeira que pertenceu à minha avó. Para te proteger, ela disse, colocando-o em minhas mãos
e fechando meus dedos ao redor dele. Se ela soubesse que nem todos os terços do mundo seriam suficientes para me proteger do que estava por vir, se eu soubesse que aquela jornada espiritual seria o início de uma ferida que levaria décadas para começar a cicatrizar, a manhã seguinte chegou envolta em neblina, como se a própria natureza tentasse me alertar sobre os perigos que eu não conseguia enxergar. O reverendo dirigia aquele Jeep verde musgo, enquanto eu observava a paisagem mudar gradualmente pela janela embaçada. As casas foram ficando para trás, dando lugar a fazendas esparsas, depois a uma vegetação cada vez mais selvagem. O asfalto cedeu para estradas de terra, que se tornaram trilhas cada vez mais estreitas. Será uma jornada transformadora, ele prometeu, olhando para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos. E foi, mas não como imaginei. Durante o percurso, ele falava sem parar sobre a santidade do local para onde íamos, sobre como pessoas voltavam de lá renovadas, sobre como Deus escolhia cuidadosamente quem poderia experimentar aquela bênção. Suas palavras alimentavam minha expectativa, mas havia algo em sua voz que agora, relembrando, reconheço como calculado, como um pescador que prepara cuidadosamente a isca. É uma pena que os outros não puderam vir, comentei em determinado momento, sentindo uma pontada de culpa por estar vivendo uma experiência que havia sido negada aos outros dois escolhidos. Não existem coincidências no plano divino, Conceição, ele respondeu, sua mão deixando o volante por um instante para tocar meu joelho. Um toque breve, aparentemente paternal, mas que deixou um formigamento estranho em minha pele. Talvez Deus quisesse que fosse apenas você. Você é especial. O caminho tornou-se mais íngreme. Através da janela, eu via penhascos de um lado e a montanha do outro. O motor do Jeep gemia com o esforço da subida. Dentro do veículo, o silêncio havia substituído a conversa, quebrado apenas pelo ocasional comentário do reverendo sobre a beleza da criação divina. A cada curva fechada, meu estômago se contraía. Não sei se pelo medo da altura ou por uma apreensão que começava a se formar em algum lugar profundo dentro de mim. Por volta do meio-dia, paramos para um lanche à beira de um riacho. A neblina havia se dissipado, revelando um céu de um azul tão intenso que parecia irreal. O reverendo estendeu uma toalha sobre a grama e tirou de uma cesta pães, queijos e frutas que minha mãe havia preparado para a viagem. Vamos orar antes de comer, ele disse, estendendo as mãos para mim. Fechei os olhos enquanto ele agradecia pelo alimento, pela jornada, pela minha presença. Suas palavras eram as de sempre, mas havia algo diferente em como seus dedos envolviam os meus, um aperto mais firme, um polegar que ocasionalmente acariciava minha palma, de maneira que me fazia querer recolher as mãos. Comemos em silêncio relativo, com o som da água corrente como música de fundo. Ele me servia com uma atenção quase exagerada, cortando queijo em pedaços pequenos, descascando uma maçã com seu canivete e me oferecendo os pedaços na mão. Está gostando da jornada até agora? Perguntou, seus olhos fixos nos meus de uma maneira que me fazia querer desviar o olhar. Sim, reverendo. A natureza aqui é magnífica. Augusto, ele corrigiu com um sorriso. Quando estamos longe da congregação, pode me chamar de Augusto. Aqui somos apenas dois peregrinos diante de Deus. Aquela familiaridade me deixou desconfortável, mas não consegui protestar. Quem era eu para questionar os costumes de uma jornada espiritual? Talvez fosse assim mesmo, uma quebra de formalidades para permitir uma conexão mais genuína com o divino. Retomamos a viagem logo depois. A estrada tornava-se cada vez mais precária, em alguns trechos não passando de uma trilha entre árvores centenárias. O ar ficava mais fino, a temperatura caía. Eu abraçava a mim mesma, sentindo um frio que vinha tanto de fora quanto de dentro. Não se preocupe, ele disse, notando meu tremor. Logo chegaremos ao primeiro pouso. E esta noite... Ele fez uma pausa, seus olhos momentaneamente deixando-a de estrada para me examinar de cima a baixo.
Esta noite começaremos verdadeiramente sua jornada espiritual. A primeira noite foi numa pequena pousada na base da montanha. O último posto de civilização antes da subida final. Era um lugar rústico, com paredes de madeira e um telhado de 2 águas que parecia se curvar sob o peso dos anos. Uma senhora de idade avançada nos recebeu com um sorriso desdentado e olhos que pareciam avaliar nossa relação. Quartos separados, o reverendo esclareceu rapidamente, e notei um alívio imediato em meu peito que eu não sabia estar precisando. Meu quarto era simples. Uma cama de solteiro com colchão de palha, uma cômoda antiga e uma janela pequena que dava para a montanha que começaríamos a escalar no dia seguinte. Coloquei minha mala sobre a cama e tirei a Bíblia e o terço, colocando-os sobre o criado mudo. Aqueles objetos me traziam conforto, uma conexão com a segurança de casa. Após me refrescar numa bacia com água que a senhora havia deixado, ouvi batidas na porta. Era o reverendo já sem seu colarinho clerical, vestindo uma camisa simples de botões. Conceição, jantaremos em meia hora. Venha até a sala comunal quando estiver pronta. Durante todo o dia tínhamos comido apenas o lanche à beira do riacho. Então meu estômago respondeu por mim roncando audível. Ele sorriu e por um momento parecia o mesmo pastor gentil que eu conhecia da igreja. Talvez minhas apreensões fossem apenas nervosismo pela jornada, pensei. A sala comunal era iluminada por lampiões a querosene que lançavam sombras dançantes nas paredes. Uma mesa de madeira maciça dominava o centro, e o reverendo já estava sentado quando cheguei, 2 taças e uma garrafa de vinho à sua frente. Venha, sente-se, ele convidou, puxando a cadeira ao seu lado. Precisamos nos preparar espiritualmente para amanhã. Sentei-me, desconfortável com a proximidade. Ele serviu o vinho em ambas as taças, erguendo a sua num brinde. A sua jornada de transformação, disse ele. Mas eu nunca bebi antes, confessei, olhando para o líquido rubro. Isto não é apenas vinho, Conceição. É um símbolo do sangue de Cristo, como na Santa Ceia. Faz parte do ritual de preparação. Hesitei, mas a menção ao ritual religioso dissipou minhas dúvidas. Afinal, eu estava ali para uma experiência espiritual profunda. Bebi um pequeno gole, sentindo o líquido descer queimando pela garganta. Era amargo e doce ao mesmo tempo, e completamente diferente do suco de uva que usávamos na igreja para simbolizar o sangue de Cristo. A senhora da pousada trouxe uma sopa fumegante e pão recém-assado. Enquanto comíamos, o reverendo falava sobre a montanha, sobre visões que pessoas tiveram lá, sobre como voltaram transformadas. A cada história, ele reenchia minha taça, mesmo quando eu dizia que já era suficiente. Beba, ele insistia. É parte da purificação. Após a 3ª taça, minha cabeça começou a girar. As histórias do reverendo agora pareciam se misturar, suas palavras chegando aos meus ouvidos como se atravessassem água. Seus olhos, normalmente castanhos, pareciam ter adquirido um brilho diferente à luz dos lampiões. Acho que preciso me deitar, consegui dizer, tentando me levantar e sentindo o mundo balançar sob meus pés. Claro, ele respondeu, levantando-se prontamente para me amparar. Seu braço envolveu minha cintura com firmeza desnecessária. Vou ajudá-la a chegar ao quarto. O corredor parecia se estender infinitamente. Minhas pernas estavam pesadas, minha visão embaçada. Sentia o corpo do reverendo pressionado contra o meu, seu hálito quente em meu pescoço, enquanto ele murmurava palavras que eu não conseguia mais distinguir. Quando chegamos à porta do meu quarto, tentei me desvencilhar. Obrigada, posso continuar sozinha agora. Mas sua mão não deixou minha cintura. Deixe-me ajudá-la até a cama. Você mal consegue ficar de pé. Dentro do quarto, a luz fraca da lua entrava pela janela pequena, lançando sombras fantasmagóricas. Ele me guiou até a cama, onde caí sentada, o mundo ainda girando. Senti seus dedos nos botões do meu vestido. O que está fazendo? Perguntei, minha voz soando distante aos meus próprios ouvidos. Ajudando você a se preparar para descansar, ele respondeu. Você precisa estar pronta para amanhã.
Tentei afastar suas mãos, mas meus movimentos eram lentos, descoordenados. Ele continuou, seus dedos agora tocando minha pele exposta, enquanto murmurava algo sobre purificação e preparação. Não, consegui dizer, mas minha voz saiu como um sussurro. Descanse, Conceição, ele disse, sua voz agora diferente, mais baixa, mais rouca. Amanhã a subida será íngreme. Foi a última coisa que ouvi antes que a escuridão me envolvesse por completo. Acordei com os primeiros raios de sol e uma dor de cabeça que parecia partir meu crânio ao meio. Por um momento não reconheci onde estava. Então, fragmentos da noite anterior começaram a voltar. O jantar, o vinho, o corredor, as mãos do reverendo. Sentei-me abruptamente, o que fez minha cabeça latejar ainda mais. Olhei para mim mesma. Minha camisola estava vestida, mas torta, com os botões fechados de maneira irregular. Havia um gosto amargo em minha boca e uma sensação estranha, como se algo importante tivesse acontecido, mas eu não conseguia lembrar exatamente o que. Levantei-me cambaleante e fui até a bacia com água. Ao me olhar no pequeno espelho pendurado na parede, vi uma pessoa que mal reconheci. Olhos vermelhos, cabelos desgrenhados, uma marca avermelhada no pescoço, que não me lembrava de ter. Tentei organizar meus pensamentos, reconstruir a noite, mas havia lacunas, momentos de escuridão total. O pânico começou a crescer dentro de mim. O que havia acontecido depois que ele me trouxe para o quarto? Por que não conseguia lembrar? Vesti-me rapidamente, escolhendo uma blusa de gola alta para esconder a marca em meu pescoço. Minhas mãos tremiam enquanto trançava meu cabelo. Peguei o terço de minha avó e o apertei com força, buscando algum conforto, alguma orientação. No café da manhã, o reverendo já estava sentado à mesa. Parecia diferente. Evitava meus olhos, mas havia um tipo de satisfação em seu rosto. Um meio sorriso que me causou um arrepio. Bom dia, Conceição. Dormiu bem? Perguntou com uma casualidade que soava falsa. Não me lembro de muito depois do jantar. Respondi, observando sua reação. Algo passou por seus olhos. Alívio. O vinho deve ter sido forte demais para alguém que nunca bebeu. Você adormeceu quase imediatamente, depois que a ajudei a chegar ao quarto. Queria acreditar nele. Precisava acreditar. A alternativa era insuportável demais para considerar. Comemos em silêncio. A senhora da pousada nos serviu pão, queijo e café forte. Cada vez que ela entrava na sala, eu queria gritar, pedir ajuda, mas as palavras ficavam presas em minha garganta. Quem acreditaria em mim? O que eu diria quando nem mesmo tinha certeza do que havia acontecido? Após o café, partimos para a subida final. O céu estava de um azul cristalino, sem uma única nuvem. Em outra circunstância, teria achado a paisagem de tirar o fôlego. Picos cobertos por uma vegetação densa, vales profundos, o ar puro da montanha. Mas agora, cada passo parecia me levar para mais longe da segurança, para mais perto de algo que eu começava a temer. Subimos a montanha em silêncio. Meus pensamentos estavam confusos, fragmentados. O reverendo caminhava à frente, ocasionalmente olhando para trás para verificar se eu o seguia. Seu comportamento havia mudado sutilmente, menos paternal, mais proprietário. A trilha tornava-se cada vez mais íngreme. Meus pulmões queimavam com o esforço. Minhas pernas protestavam a cada passo. Parte de mim queria desistir, voltar correndo para a segurança de casa. Mas outra parte, a parte que ainda não queria acreditar no que começava a suspeitar, continuava seguindo. Por volta do meio-dia, chegamos a uma clareira ampla. Dali podíamos ver todo o vale abaixo, as cidades parecendo miniaturas à distância. O reverendo deixou sua mochila no chão e esticou os braços como se abraçasse a vista. Este é o lugar, anunciou. Chegamos ao acampamento quando o sol começava a se pôr. Olhei em volta. Não havia outras pessoas, nenhum sinal de acampamento estabelecido. Apenas nós dois, isolados do mundo,
a uma altura onde gritos não seriam ouvidos. Vou armar nossa barraca, ele disse, enfatizando o nossa de uma maneira que fez meu sangue gelar. Foi então que percebi. Havia apenas uma mochila grande o suficiente para conter uma barraca, singular. Uma única barraca. Mas onde eu vou dormir, reverendo? Perguntei, sentindo um nó na garganta e um peso no estômago que nada tinha a ver com a altitude. Seu sorriso, quando se virou para mim, não tinha mais qualquer traço do pastor que eu conhecia da igreja. Somos todos filhos de Deus, Conceição. O frio da montanha é impiedoso. Compartilharemos o abrigo como irmãos em Cristo. A maneira como ele disse aquilo, com aquela falsa piedade, fez meu estômago revirar. Algo em mim finalmente se quebrou. A ingenuidade, talvez. Ou a negação que eu vinha sustentando desde o despertar confuso naquela manhã. Enquanto ele armava a barraca, mantive-me afastada, abraçando meus próprios braços como se pudesse me proteger. O sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que, em outro contexto, teriam sido de uma beleza de tirar o fôlego. Agora, cada minuto de luz que se esvaía era um passo a mais em direção ao meu pesadelo. Venha me ajudar, Conceição, ele chamou, sua voz endurecendo quando percebeu meu distanciamento. Aproximei-me com relutância, ajudando a esticar o tecido da barraca, a fixar as estacas. Cada movimento era mecânico, como se meu corpo se movesse sem a participação da minha mente, que estava ocupada procurando desesperadamente uma saída. Correr? Para onde? A trilha que havíamos subido era íngreme demais para ser percorrida no escuro. Confrontá-lo? Ele era mais forte, e estávamos sozinhos. Rezar? Já não tinha certeza se minhas preces seriam ouvidas ou se algum dia haviam sido. Quando a barraca estava pronta, ele acendeu uma pequena fogueira em frente à entrada. As chamas dançavam, projetando sombras alongadas e distorcidas. Tirou de sua mochila uma garrafa, mais vinho, e 2 pequenos copos de metal. Para nos aquecer, disse ele, servindo o líquido rubro. E para celebrarmos nossa conexão especial. Não quero beber, respondi, minha voz encontrando uma firmeza que eu não sabia possuir. Seus olhos endureceram momentaneamente, mas logo o sorriso voltou. Como quiser, mas para mim, comemos em silêncio. Pão, carne seca, algumas frutas. A cada minuto, a escuridão se adensava ao nosso redor. As estrelas apareciam uma a uma, brilhantes e indiferentes ao meu medo crescente. Está na hora de nos recolhermos, ele anunciou finalmente, depois de apagar a fogueira com terra. A noite na montanha é fria. Precisamos do calor um do outro. Entrei na barraca como quem caminha para a forca. O espaço era pequeno, mal cabendo os 2 sacos de dormir que ele havia estendido lado a lado. Uma pequena lanterna pendurada no teto de lona lançava uma luz amarelada e fraca. Pode-se trocar, ele disse, virando-se de costas numa demonstração de falso recato. Vou dar-lhe privacidade. Mas eu sentia seus olhos em mim, mesmo de costas. Troquei-me rapidamente, mantendo o máximo de roupas que podia, incluindo um suéter sobre a camisola. Quando me deitei em meu saco de dormir, tentando ficar o mais próxima possível da parede da barraca, ele apagou a lanterna. A escuridão era quase completa, exceto por uma pequena abertura na entrada da barraca, onde uma única estrela brilhava. Está frio, ele comentou depois de alguns minutos de silêncio. E então, sem aviso, senti seu corpo se movendo, seu saco de dormir sendo arrastado para mais perto do meu. Por favor, não! Sussurrei, minha voz trêmula. Não seja tola, Conceição! Ele respondeu, sua voz agora diferente, mais baixa, mais ameaçadora. Você sabe por que estamos aqui. Sabe por que foi escolhida. Naquela noite, quando a escuridão engoliu a montanha e as estrelas pareciam testemunhas silenciosas, ele se aproximou. Suas mãos não eram mais as de um pastor, mas as de um homem. Suas palavras não eram mais sagradas, mas profanas. Deus nos uniu aqui por um propósito,
Ele sussurrou enquanto seus dedos percorriam meu corpo. Ah, isto é um sacramento especial. Congelei. Não conseguia gritar. Não conseguia lutar. O medo me paralisou completamente, como um animal acuado que finge estar morto na esperança de que o predador perca o interesse. Quem acreditaria em mim contra a palavra do homem que todos veneravam? O homem que meus pais recebiam em nossa casa com reverência. O homem que a comunidade inteira considerava a voz de Deus na terra. Eu era apenas uma menina, uma entre tantas fiéis. Minha palavra contra a dele seria como um sussurro tentando sobrepujar um trovão. Enquanto ele tomava o que não lhe pertencia, fixei meus olhos naquela pequena abertura na barraca, onde uma única estrela brilhava. Concentrei-me naquele ponto de luz, separando-me de meu corpo. Aquela menina na barraca não era eu. Era outra pessoa, distante, irreconhecível. Eu estava lá fora, entre as estrelas, flutuando acima da montanha, longe daquele horror. Essa separação, essa dissociação, como aprendi a chamar décadas depois, foi minha primeira estratégia de sobrevivência. Não seria a última. Quando tudo acabou, ele murmurou algumas palavras sobre amor divino e propósito sagrado. Palavras que agora soavam como a mais vil blasfêmia. Virou-se para seu lado da barraca e logo adormeceu. Seu ronco suave enchendo o pequeno espaço. Eu permaneci acordada, os olhos fixos naquela estrela, meu corpo dolorido e minha alma em estilhaços. Pensei em fugir, em descer a montanha sozinha na escuridão. Mas o medo de me perder, de cair em algum precipício, era grande demais. Ou talvez fosse apenas mais uma desculpa. Talvez em algum nível eu já soubesse que estava presa não apenas naquela montanha, mas na teia de mentiras e manipulações que ele havia tecido ao meu redor. Em algum momento, o cansaço me venceu e caí num sono inquieto, povoado por pesadelos onde eu corria por florestas infinitas, perseguida por sombras com rostos de santos. Acordei com o primeiro raio de sol e o som dele se movendo pela barraca. Mantive os olhos fechados, fingindo ainda dormir, temendo o que o novo dia traria. Sei que está acordada, Conceição, ele disse, sua voz novamente a do reverendo respeitável. Temos um longo dia pela frente. Vamos ao cume hoje. Abri os olhos e o vi já vestido, arrumando seus pertences como se nada tivesse acontecido. Como se a noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo meu. Não quero ir, consegui dizer. Minha voz quase inaudível. Ele parou o que estava fazendo e me olhou com uma expressão que misturava irritação e ameaça velada. Não seja ingrata, disse ele, cada palavra carregada de autoridade. Você foi escolhida para esta experiência especial. Muitas dariam tudo para estar em seu lugar. A ideia de que outras jovens pudessem passar pelo que eu passei fez meu estômago revirar. Mas ainda não tinha forças para confrontá-lo diretamente. Precisava sobreviver, precisava voltar para casa. Levantei-me dolorosamente e me vesti enquanto ele saía da barraca, dando-me um momento de falsa privacidade. Quando saí, ele já havia preparado um café simples e me ofereceu uma caneca fumegante. Beba, ordenou. Precisamos de energia para chegar ao cume. Bebi o café amargo em pequenos goles, cada um descendo como ácido pela minha garganta. Ele desmontou a barraca com eficiência, guardando tudo em sua mochila como se fosse apenas mais um dia de caminhada. Seguimos em silêncio pela trilha, que se tornava cada vez mais íngreme. Meu corpo protestava a cada passo, não apenas pelo esforço físico, mas pelas dores da violação da noite anterior. Mas continuei andando, um pé diante do outro, guiada apenas pelo desejo feroz de sobreviver, de voltar para casa, de algum dia encontrar uma maneira de processar o que havia acontecido. Na manhã seguinte, quando finalmente chegamos ao cume, ele ergueu os braços para o céu em um gesto teatral. Este é o lugar onde Deus nos fala diretamente. Proclamou para o vale abaixo, para as nuvens acima, para ninguém. E então, virando-se para mim com aquele sorriso que agora me causava repulsa, acrescentou:
O que acontece na montanha, permanece na montanha. É nosso pacto sagrado. Não era um pedido, era uma ordem, uma ameaça velada. Seus olhos, que antes me pareciam bondosos, agora revelavam sua verdadeira natureza. Frios, calculistas, predatórios. Entendi naquele momento que ele havia feito aquilo antes, que provavelmente faria de novo, que o poder que ele exercia sobre nossa comunidade era sua proteção, seu escudo contra qualquer acusação. Ninguém acreditaria em você, ele disse como se lesse meus pensamentos. Seria sua palavra contra a minha, a palavra de uma menina confusa contra a de um homem de Deus. Ele estava certo e ambos sabíamos disso. Na pequena cidade onde cresci, sua palavra era praticamente lei. Meus próprios pais o defenderam contra rumores anteriores, sussurros sobre outras jovens, outras jornadas espirituais, que terminaram em silêncio e olhares baixos. A descida da montanha foi ainda mais difícil que a subida. Cada passo me levava de volta a uma realidade que eu não sabia mais como enfrentar. Como olharia nos olhos de meus pais? Como entraria novamente naquela igreja? Como continuaria vivendo na mesma cidade que ele? Chegamos à pousada ao entardecer. A mesma senhora nos recebeu, agora com um olhar que me pareceu mais perscrutador. Será que ela sabia? Será que todas sabiam, mas escolhiam não ver? Dormiremos aqui esta noite e partiremos ao amanhecer, o reverendo anunciou. Amanhã à tarde estaremos de volta à cidade. Aquela última noite na pousada, tranquei a porta do meu quarto e empurrei a cômoda contra ela. Sentei-me na cama, abraçando os joelhos, e chorei silenciosamente até não haver mais lágrimas. Não era apenas meu corpo que havia sido violado, era minha fé, minha confiança, minha visão de mundo. Pela manhã, quando nos encontramos para o café, ele parecia completamente à vontade, conversando amenidades com a dona da pousada, comentando sobre o tempo, sobre como a jornada havia sido espiritualmente enriquecedora. Eu mal conseguia engolir o café, cada palavra dele soando como uma nova violação. A viagem de volta foi um exercício de autocontrole. Mantive os olhos fixos na paisagem que passava, respondendo apenas com monossílabos quando ele tentava iniciar alguma conversa. Em algum momento, ele desistiu e ligou o rádio, enchendo o jipe com músicas religiosas que agora soavam como escárnio. Quando finalmente avistamos as primeiras casas da cidade, senti um alívio tão intenso que quase desabei em lágrimas. Mas logo veio a realização. Eu estava de volta, mas para quê? Para fingir que nada havia acontecido? Para sorrir nos cultos de domingo, enquanto ele pregava sobre pureza e virtude? Parou o carro em frente à minha casa. Minha mãe saiu correndo ao ouvir o motor, seu rosto iluminado pela expectativa de ouvir sobre minha experiência transformadora. Lembre-se, ele disse baixinho, antes de desligar o motor. Nosso pacto. Abri a porta e saí sem olhar para trás, cambaleando para os braços de minha mãe que me esperava ansiosa. Como foi, minha filha? Conte-me tudo, ela pediu, seus olhos brilhando de curiosidade e orgulho. Voltei para casa diferente. Minha mãe notou algo em meus olhos, uma luz que se apagou. O que houve na montanha, minha filha? Ela perguntou enquanto penteava meus cabelos naquela noite, como fazia quando eu era pequena. Engoli o choro e menti. Foi transformador. Não era mentira, afinal. Eu havia sido transformada, não pela proximidade com o divino, mas pelo encontro com o mais profundo do humano. Não pela revelação de Deus, mas pela revelação da maldade que se esconde atrás de sorrisos santos e palavras piedosas. Naquela noite, deitada em minha cama, tomei uma decisão. Não poderia mudar o que havia acontecido, mas talvez pudesse impedir que acontecesse novamente. Não com palavras, ninguém acreditaria, mas com ações, com vigilância, com a determinação silenciosa de uma sobrevivente. A jornada à montanha havia terminado. Minha verdadeira jornada, a de sobrevivência, a de cura, a de resistência, estava apenas começando. Nos meses seguintes, evitei a igreja. Inventava dores de cabeça
febres inexistentes. Minha mãe, preocupada, chamou até o médico da cidade, Dr. Evaristo, que não encontrou nada de errado comigo, além de nervos abalados, e recomendou chás de camomila e passeios ao ar livre. Talvez seja a idade, ele sugeriu a meus pais quando pensou que eu não estava ouvindo. Meninas nessa fase ficam temperamentais. Temperamental. Como se meu silêncio, meus pesadelos noturnos, meu olhar perdido fossem apenas caprichos de adolescente. Como explicar que eu me sentia suja por dentro? Que tomava banhos escaldantes tentando limpar algo que nenhum sabão alcançaria? Que acordava gritando no meio da noite, o suor frio grudando a camisola em meu corpo trêmulo? Aos domingos, observava pela janela as famílias caminhando para a igreja, vestidas com suas melhores roupas, carregando suas bíblias e sua fé intacta. Como eu os invejava! Como desejava poder voltar a ser aquela menina que acreditava que o mundo era essencialmente bom, que os homens de Deus eram santos, que a fé protegia. O reverendo Augusto me observava de longe, com aquele olhar que agora eu reconhecia como o de um predador. Às vezes ele vinha à nossa casa, supostamente preocupado com minha ausência nos cultos. Sentava-se à mesa da cozinha, aceitava o café que minha mãe servia com reverência e falava sobre a importância da comunhão com os irmãos. Conceição está passando por uma fase de questionamento, ele dizia, seus olhos nunca deixando os meus. Aquele meio sorriso que só eu compreendia. É normal após experiências espirituais profundas, ela voltará quando estiver pronta. Eu me retirava para meu quarto nesses momentos. Trancava a porta e abafava meus soluços com o travesseiro. A impotência era um veneno que corria em minhas veias. Como denunciar o indenunciável? Como expor aquele que era considerado quase um santo em nossa comunidade? Comecei a observá-lo mais atentamente, mesmo à distância. Notei como seu olhar se demorava nas jovens da congregação, como ele escolhia cuidadosamente suas protegidas. Sempre meninas quietas, devotas, de famílias que o veneravam. Meninas como eu havia sido. Foi quando soube que ele planejava outra jornada espiritual com a jovem Luísa, filha do padeiro, que algo dentro de mim quebrou. Luísa tinha apenas 17 anos, olhos grandes e sonhadores, e uma devoção que me lembrava dolorosamente de mim mesma antes daquela viagem. Observei-a na praça da cidade, conversando animadamente com amigas sobre a honra de ter sido escolhida pelo reverendo para a jornada ao Monte Sagrado. Ele disse que tem um chamado especial. Ela contava as mesmas palavras que ele havia usado comigo. Que Deus tem um propósito único para minha vida. Senti meu estômago revirar. As mesmas palavras, o mesmo olhar predatório mal disfarçado, a mesma armadilha sendo preparada. E Luísa, assim como eu estivera, estava cega pela fé e pela honra de ter sido escolhida. Naquela noite, não consegui dormir. Revirando-me na cama, pensava em Luísa subindo aquela mesma montanha, enfrentando aquela mesma escuridão, aquela mesma violência disfarçada de sacramento. Pensei em todas as outras que poderiam vir depois dela, num ciclo interminável de predação e silêncio. Era como se eu estivesse novamente naquela barraca, paralisada pelo medo, incapaz de gritar ou lutar. Mas desta vez, não era mera apenas por mim, era por Luísa, era por todas as meninas que poderiam cair na mesma armadilha se eu não fizesse algo. Não posso deixar isso acontecer novamente, sussurrei para o teto escuro do meu quarto. Não posso. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Não podia continuar sendo uma vítima silenciosa. De alguma forma, precisava encontrar minha voz, mesmo que ninguém mais pudesse ouvi-la. Na noite anterior à viagem planejada, vesti meu casaco mais pesado e saí sorrateiramente de casa. A lua estava encoberta por nuvens, lançando apenas uma luz difusa sobre as ruas vazias da cidade. Cada passo em direção à casa paroquial era como caminhar sobre cacos de vidro, doloroso, perigoso, mas necessário. Minhas mãos tremiam quando bati à porta.
Esperei, o coração martelando contra as costelas, a boca seca. E se ele não estivesse sozinho? E se alguém me visse ali, àquela hora? O que diria para explicar minha presença? A porta se abriu e lá estava ele, vestindo um roupão sobre o pijama, os cabelos grisalhos desalinhados. Seu rosto registrou primeiro surpresa, depois algo que parecia quase satisfação. Conceição, ele disse, seu tom suave, como se minha visita noturna fosse perfeitamente normal. Que surpresa inagradável! Precisamos conversar, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Sobre sua viagem com Luísa. Seu sorriso vacilou por um instante, mas logo retornou, agora calculado. Abriu mais a porta, convidando-me a entrar. Claro, entre, podemos conversar melhor lá dentro. Não, recusei, permanecendo firmemente no lugar. Não vou entrar. O que tenho para dizer é breve. Seu olhar endureceu, a máscara de bondade escorregando por um momento. Olhou para os lados, verificando se havia alguém que pudesse nos ver, e então cruzou os braços. E o que seria tão urgente que não poderia esperar até amanhã na igreja? Respirei fundo, reunindo cada fragmento de coragem que consegui encontrar dentro de mim. Quando falei, minha voz era baixa, mas clara. Não leve Luísa para a montanha? Seu rosto se contraiu, uma mistura de raiva e medo rapidamente mascarada por uma expressão de confusão fingida. Não entendo o que quer dizer, Conceição. É apenas uma viagem espiritual como a que fizemos. Luísa foi escolhida assim como você foi. Exatamente, respondi, segurando seu olhar. Como eu fui. E sabemos ambos o que aconteceu naquela montanha. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Ele me estudava, avaliando quanto eu ousaria dizer, quanto poder eu realmente tinha. Finalmente, falou. Sua voz agora um sussurro ameaçador. Cuidado com o que está insinuando, menina. Ninguém acreditaria em suas fantasias. Retirei do bolso um envelope e estendi para ele. Suas mãos hesitaram antes de pegá-lo. O que é isso? Perguntou. Uma carta para o bispo. Respondi com uma voz que não parecia minha, contando sobre nossa jornada espiritual. Seu rosto empalideceu. Abriu o envelope com dedos desajeitados e examinou rapidamente o conteúdo. Várias páginas escritas com minha letra cuidadosa, detalhando cada momento daquela viagem, cada violação, cada palavra que ele havia dito. Você não faria isso, ele disse, mas sua voz já não carregava essa mesma confiança. Ninguém acreditaria. Talvez não, concordei. Mas a dúvida estaria plantada. E a próxima vez que você levar uma jovem para a montanha, as pessoas observarão mais atentamente. Seus olhos se estreitaram, calculando, avaliando se eu estava blefando. Esta é a única cópia? Perguntou finalmente. O que você acha? Devolvi a pergunta mantendo minha expressão neutra, embora por dentro estivesse tremendo. Era de fato a única cópia. Eu havia apostado tudo naquele confronto. Ele rasgou a carta em pedaços pequenos, seus movimentos furiosos, quase frenéticos. Isso não prova nada, disse, a voz trêmula de raiva. Sua palavra contra a minha. Por enquanto, respondi. Mas se algo acontecer com Luísa, ou com qualquer outra jovem, não hesitarei em falar. E talvez da próxima vez as pessoas estejam mais dispostas a ouvir. Virei-me para ir embora, as pernas bambas, mas determinada a não mostrar fraqueza. Sua voz me alcançou quando já estava no portão. Você está cometendo um erro, Conceição. Um grave erro. Parei, mas não me virei. O erro foi meu silêncio até agora. Não cometerei o mesmo 2 vezes. Caminhei de volta para casa sob a luz fraca da lua, cada passo me afastando um pouco mais do medo, um pouco mais da vergonha, um pouco mais daquela menina que havia sido silenciada na montanha. Ele cancelou a viagem com Luísa. A desculpa oficial foi uma revelação divina que o orientou a adiar a jornada espiritual. Luísa ficou visivelmente desapontada, mas aceitou a decisão com a resignação de quem não questiona os desígnios divinos. Nas semanas seguintes,
Observei o reverendo com atenção renovada. Ele evitava meu olhar durante os cultos, aos quais voltei a comparecer, não por devoção, mas por vigilância. Posicionava-me sempre nos fundos da igreja, observando suas interações com as jovens da congregação, pronta para intervir ao menor sinal de que ele estivesse escolhendo uma nova vítima. 2 meses depois, ele anunciou que havia sido chamado para servir em outra paróquia, em outro estado. Deus me convoca para novos desafios, declarou do púlpito, sua voz embargada por uma emoção que só eu sabia ser falsa. Embora meu coração permaneça com esta congregação que tanto amo. Houve lágrimas e lamentos. Organizaram uma festa de despedida onde cada membro trouxe um prato especial. Fiquei nos cantos, observando as demonstrações de afeto, sentindo uma mistura complexa de alívio e raiva. Ele partiria impune, provavelmente para continuar em outro lugar o que havia feito aqui. Mas ao menos, nossa comunidade, nossas meninas, estariam a salvo. Quando ele veio se despedir de minha família, seus olhos encontraram os meus por um breve momento. Não havia arrependimento neles, apenas um ódio frio e calculado, cuidadosamente mascarado por um sorriso pastoral. Estendi minha mão para o aperto formal e ele a segurou um pouco mais forte do que o necessário. Uma última demonstração de poder, um último aviso silencioso. Nunca mais o vi. A vida continuou. Os anos passaram. Aos poucos, retomei os pedaços quebrados da minha existência e tentei montá-los em algo que parecesse uma vida normal. Voltei a frequentar a igreja, agora liderada por um pastor mais velho e menos carismático. Terminei meus estudos. Comecei a trabalhar na farmácia da cidade. Foi lá que conheci Eduardo, um jovem farmacêutico que veio trabalhar em nossa cidade. Ele era diferente dos rapazes locais, mais quieto, mais estudioso, com um respeito genuíno que não se disfarçava de autoridade. Quando ele me convidou para um passeio, meu primeiro instinto foi recusar. O medo havia se tornado meu companheiro constante, uma sombra que me seguia mesmo nos dias mais ensolarados. Mas algo em seus olhos, a gentileza sem segundas intenções, a paciência sem expectativas, me fez aceitar. Nosso primeiro encontro foi um piquenique à beira do rio, acompanhados por minha irmã mais nova como chaperona. O segundo foi um café na praça, sob os olhares aprovadores de meus pais. Lentamente, encontro após encontro, comecei a confiar novamente. Casei-me eventualmente com Eduardo, esse homem bom, que nunca soube o verdadeiro motivo de minhas hesitações, de meus medos noturnos, de meus momentos de distância. Tive 3 filhos que me deram 7 netos. Construí uma vida que parecia normal aos olhos de todos. Mas aquela parte de mim ficou para sempre naquela montanha, enterrada sob o peso de um silêncio que agora, tantas décadas depois, começo a quebrar. Ao longo dos anos mantive-me vigilante. Acompanhava notícias de outras cidades, outros estados, procurando por seu nome. Ocasionalmente, enviava cartas anônimas para dioceses onde suspeitava que ele pudesse estar, alertando sobre preocupações com seu comportamento com jovens fiéis. Não sei se alguma dessas cartas teve efeito, se alguma delas impediu que outras conceições tivessem suas luzes apagadas nas montanhas sagradas de homens profanos. Às vezes, quando minha neta mais nova, Beatriz, me visita com seu entusiasmo pela igreja local, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Observo-a com seu pastor jovem e carismático e quero gritar advertências que nunca consegui formular. Em vez disso, digo apenas: confie em seus instintos, meu bem. Nem todos os homens de Deus falam realmente por ele. E quando ela me olha confusa, acrescento: a fé verdadeira não exige que você abandone sua voz. Deus nos deu discernimento por um motivo. Agora, aos 73 anos, sentada em minha varanda, vendo o sol se pôr atrás das mesmas montanhas que mudaram minha vida, percebo que o silêncio também pode ser uma prisão. Talvez seja a hora de abrir as grades, de contar minha história. Não por vingança,
mas para que outras conceições não percam sua luz nas montanhas sagradas de homens profanos. Semana passada, vi no jornal um pequeno artigo sobre ele. Reverendo Augusto Mendonça, 94 anos, estava sendo homenageado por seus 70 anos de serviço dedicado à igreja. Uma fotografia acompanhava a matéria. Um homem encurvado pelo tempo, cabelos completamente brancos, sentado em uma cadeira de rodas, recebendo uma placa comemorativa. Seus olhos, porém, permaneciam os mesmos. Aquele brilho calculista que eu jamais esqueceria, mesmo que vivesse 100 anos. Minhas mãos tremeram tanto que derramei o café na toalha da mesa. Eduardo, que lia o jornal esportivo do outro lado, ergueu os olhos, preocupado. Conceição, está tudo bem? Não consegui responder. Como explicar que aquele rosto enrugado na página 7 havia destruído minha inocência e moldado toda a minha existência posterior? Como dizer que, apesar de todas as décadas, bastou ver aquela imagem para sentir novamente o cheiro de pinheiros, o frio da montanha, o peso daquelas mãos? Apenas lembranças, consegui murmurar, dobrando o jornal de modo que aquele rosto ficasse oculto. Mas as lembranças, uma vez despertadas, recusavam-se a adormecer novamente. Naquela noite, o pesadelo voltou com uma intensidade que não sentia há anos. Acordei gritando, o corpo encharcado de suor, as mãos agarradas aos lençóis como se fossem cordas de salvação. Eduardo, após 52 anos de casamento, sabia não fazer perguntas. Apenas segurou minha mão na escuridão até que minha respiração se acalmasse. Seu silêncio era diferente daquele que carreguei por tanto tempo. Era um silêncio de respeito, não de opressão. Na manhã seguinte, enquanto Eduardo saía para sua caminhada diária, peguei o jornal novamente. Li cada palavra daquela pequena matéria. O reverendo agora vivia em um asilo para religiosos aposentados no interior de São Paulo. A homenagem acontecera no domingo anterior, com a presença de autoridades eclesiásticas e alguns fiéis antigos. No final do artigo, havia uma citação dele. Dediquei minha vida a guiar os jovens no caminho da fé verdadeira. Esse sempre foi meu chamado especial. Aquelas palavras, chamado especial, fizeram meu sangue gelar. Quantas outras depois de mim ouviram a mesma frase? Quantas outras foram guiadas por aquelas mãos que profanavam enquanto abençoavam? Foi então que tomei uma decisão. Após 73 anos de silêncio, minha voz precisava ser ouvida. Não por vingança, o tempo para isso já havia passado, mas por justiça, por encerramento, por todas aquelas que talvez ainda carregassem, como eu, cicatrizes invisíveis aos olhos dos outros. Abri a gaveta da escrivaninha e peguei papel e caneta. As palavras vieram como uma torrente represada por décadas. Meu nome é Conceição Alves de Oliveira. Em 1965, quando tinha 19 anos, fui violentada pelo reverendo Augusto Mendonça durante o que ele chamava de jornada espiritual, na Serra do Caparaó. Escrevi durante horas, cada palavra, um peso que se desprendia de meus ombros. Contei tudo. A preparação, a viagem, a noite na pousada, a barraca na montanha, o silêncio posterior, meu confronto desesperado para salvar Luísa. Quando terminei, o sol já se punha, lançando um brilho alaranjado sobre as páginas que continham finalmente minha verdade. Eduardo me encontrou assim, sentada entre folhas de papel cobertas por minha letra trêmula. Aproximou-se devagar, como quem teme assustar um pássaro pousado. O que é isso, Conceição? Olhei para meu marido, o homem que compartilhou minha vida sem nunca conhecer completamente minha história. Merecia ele saber? Merecia carregar também o peso desse conhecimento? É minha história, respondi finalmente. Uma história que nunca contei a ninguém. Estendi-lhe as páginas, mãos trêmulas, coração acelerado. Depois de tantos anos, estava prestes a compartilhar meu segredo mais profundo com a pessoa que mais amava no mundo. E não sabia se isso nos aproximaria ou criaria um abismo intransponível entre nós.
Eduardo leu cada página em silêncio absoluto. Vi seus olhos percorrerem as linhas, suas sobrancelhas se contraírem, sua respiração se alterar. Em alguns momentos, ele parava, fechava os olhos como se precisasse processar o que acabara de ler e então continuava. Não disse uma palavra até terminar a última página. Quando finalmente ergueu os olhos para mim, vi algo que nunca esperava ver: lágrimas. Em 52 anos de casamento, havia visto meu marido chorar apenas 3 vezes: no nascimento de nosso primeiro filho, na morte de sua mãe, e quando nosso filho do meio sofreu um grave acidente de carro. Agora lágrimas silenciosas desciam por seu rosto envelhecido. Por que nunca me contou? Perguntou, sua voz embargada. Como poderia? Respondi, sentindo minhas próprias lágrimas começarem a cair. No início era vergonha, medo. Depois, quanto mais tempo passava, mais impossível parecia. Como dizer ao homem que escolhi para compartilhar minha vida que eu não era quem ele pensava que eu era? Eduardo se levantou de sua cadeira e veio até mim, ajoelhando-se com dificuldade devido à artrite que o atormentava nos últimos anos. Tomou minhas mãos entre as suas. Conceição, você é exatamente quem eu sempre soube que era. Uma mulher de coragem extraordinária. Só não sabia o quanto. Suas palavras quebraram algo dentro de mim. Uma última barreira que eu nem sabia que ainda existia. Solucei abertamente pela primeira vez em décadas, permitindo que a dor reprimida por tanto tempo emergisse completamente. Eduardo me abraçou, seus braços frágeis mais firmes ao meu redor, enquanto eu chorava por aquela menina de 19 anos que fui um dia, pela fé que perdi, pelo silêncio que carreguei como uma cruz invisível. Quando finalmente me acalmei, ele perguntou suavemente: o que pretende fazer com isso agora? Olhei para as páginas espalhadas sobre a mesa. Quero enviar ao jornal que publicou aquela homenagem. Quero enviar à diocese. Quero que alguém saiba a verdade sobre ele, mesmo que seja tarde demais para qualquer tipo de justiça terrena. Eduardo assentiu lentamente. Estarei ao seu lado, seja qual for sua decisão. Naquela noite, dormimos de mãos dadas como não fazíamos desde os primeiros anos de casamento. Pela primeira vez em muito tempo, não tive pesadelos. Na manhã seguinte, recebi uma visita inesperada. Beatriz, minha neta mais nova, apareceu sem avisar, o rosto marcado por lágrimas recentes. Aos 23 anos, ela tinha os mesmos olhos grandes e confiantes que eu possuía antes daquela viagem à montanha. Vovó, ela disse, abraçando-me com força incomum. Preciso conversar com a senhora, em particular. Eduardo entendeu o recado e saiu para o quintal, deixando-nos a sós na sala. Beatriz sentou-se ao meu lado no sofá, torcendo as mãos nervosamente. O que foi, meu bem? Perguntei, um pressentimento gelado formando-se em meu estômago. É sobre o pastor Mateus, ela começou, referindo-se ao jovem líder da igreja que frequentava. Ele me convidou para uma viagem espiritual. Disse que fui escolhida por ter um chamado especial. Meu coração parou por um instante. As mesmas palavras. O mesmo padrão. Tantas décadas depois, e o ciclo ameaçava se repetir. Ontem à noite, ela continuou, depois do estudo bíblico, ele me segurou pelo braço quando todos já tinham ido embora. Disse que Deus havia revelado que eu seria sua esposa. Tentou me beijar. Quando resisti, ficou furioso. Disse que eu estava rejeitando a vontade divina. Suas lágrimas caíam livremente agora. Sempre confiei nele, vovó. Todos na igreja o admiram tanto. Mas algo nas palavras dele, na maneira como me olhava. Lembrei do que a senhora sempre me diz sobre confiar nos meus instintos. Segurei suas mãos entre as minhas, exatamente como Eduardo havia feito comigo na noite anterior. O círculo se fechava de alguma forma. O que eu não pude evitar para mim mesma, talvez pudesse evitar para minha neta. Você fez certo em vir até mim, Beatriz, disse, minha voz firme. E agora acho que está na hora de eu lhe contar uma história.
Uma história que carreguei em silêncio por tempo demais. Contei a Beatriz tudo, sem omissões, sem eufemismos. Ela ouviu em silêncio, ocasionalmente secando lágrimas, suas mãos apertando as minhas nos momentos mais difíceis da narrativa. Quando terminei, vi em seus olhos não pena, mas uma compreensão profunda e uma raiva justa que me lembrou de mim mesma. Não a menina quebrada da montanha, mas a mulher que confrontou seu agressor para proteger Luísa. Vovó, ela disse finalmente, precisamos fazer algo, não apenas sobre o pastor Mateus, mas sobre sua história também. Essas coisas continuam acontecendo porque permanecem nas sombras. Naquele momento, olhando para o rosto determinado de minha neta, percebi que minha história não era apenas minha. Era parte de uma narrativa mais ampla que conectava gerações de mulheres. O silêncio que eu havia mantido por proteção estava, de alguma forma, perpetuando o ciclo que quase enredou Beatriz. O que você sugere? Perguntei, sentindo uma energia nova percorrer meu corpo envelhecido. Nos dias que se seguiram, Beatriz e eu trabalhamos juntas. Ela, com seu conhecimento de tecnologia que sempre me pareceu mágico, ajudou-me a transformar meu relato manuscrito em um documento digital. Pesquisou leis, estatutos de limitações, organizações que apoiam sobreviventes de abuso clerical. Eduardo nos apoiava silenciosamente, preparando refeições, atendendo telefonemas, dando-nos o espaço necessário para nossa missão compartilhada. Beatriz também confrontou sua própria situação. Com meu apoio e o de seus pais, denunciou o pastor Mateus ao conselho da igreja. A princípio, houve resistência. As mesmas desculpas, a mesma incredulidade que eu teria enfrentado décadas atrás. Mas Beatriz não estava sozinha como eu estive. Outras jovens, ao saberem de sua denúncia, encontraram coragem para compartilhar experiências semelhantes. Em 2 semanas, o pastor Mateus foi afastado de suas funções, pendente de investigação. A congregação estava dividida, ferida, confusa, mas a verdade estava, finalmente, vindo à luz. Quanto à minha própria história, tomei uma decisão. Não enviei apenas ao jornal e à diocese como planejava inicialmente. Com a ajuda de Beatriz, adaptamos meu relato em um formato que pudesse ser compartilhado mais amplamente. Um testemunho que pudesse alcançar outras mulheres que talvez ainda carregassem seus próprios silêncios. Tem certeza disso, vovó? Beatriz perguntou na noite em que finalizamos o documento. Uma vez que estiver lá fora, não poderá voltar atrás. Olhei pela janela para a montanha distante que por tanto tempo representou meu cativeiro emocional. O sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, anunciando o fim de um dia e a promessa de outro. Tenho certeza, respondi. O silêncio protegeu-me por décadas, mas também me aprisionou. Talvez seja a hora de descobrir como é viver sem ele. 2 semanas depois de enviarmos meu testemunho, o telefone começou a tocar. Primeiro, foi uma jornalista querendo confirmar detalhes. Depois, a diocese, com um pedido formal de desculpas e a informação de que o reverendo Augusto havia sido removido da lista de homenageados. Então, começaram as outras ligações. Mulheres, algumas de minha idade, outras muito mais jovens, cada uma com sua própria história de abuso disfarçado de espiritualidade. A mais impactante dessas ligações veio de uma senhora de 71 anos, de voz trêmula e determinada. Meu nome é Luísa, ela disse, e senti meu coração parar. Você provavelmente não se lembra de mim, mas em 1965 você impediu que eu fosse levada para uma jornada espiritual com o reverendo Augusto. Lágrimas escorreram por meu rosto. Eu lembro de você, Luísa. Lembro muito bem. Queria que soubesse, ela continuou, que embora eu não entendesse na época por que a viagem foi cancelada, anos depois, quando soube de outras histórias sobre ele, percebi o que você havia feito por mim. Nunca tive a chance de agradecer. Naquela noite, sentada em minha varanda com Eduardo silenciosamente segurando minha mão, observei o céu estrelado. As mesmas estrelas que testemunharam meu silêncio, agora testemunhavam minha libertação.
O peso que carreguei por 73 anos não havia desaparecido completamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar totalmente, mas sentia-o mais leve, mais suportável. Percebi então que, embora não pudesse mudar o passado, havia conseguido algo igualmente poderoso: transformar minha dor em proteção para outras, meu silêncio em voz, minha ferida em força. E isso, finalmente, era suficiente.